pessoal, tudo bem? A paz, Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente quer responder algumas perguntas que vocês deixaram pra gente lá no Instagram e algumas perguntas de vocês têm tido mais ou menos a mesma conotação, sabe? Muitas pessoas têm perguntado assim, como que eu lido com determinada situação? Como que eu lido com meu marido quando ele está fazendo isso? Como eu lido com a minha sogra? Como que eu lido com os meus filhos? E então a gente resolveu gravar um vídeo falando um pouquinho sobre sabedoria. A gente percebe que muitas pessoas sentem o peso da responsabilidade de serem sábios na hora de lidar com a outra pessoa, né? Na hora de lidar com o marido, com a esposa, com a sogra, quando ela quer se meter no casamento, como lidar com os filhos e nas fases que eles estão vivendo. E essa questão de lidar, que as pessoas sempre vêm nos perguntar, a gente precisava então gravar um vídeo falando um pouquinho sobre sabedoria. Até porque tem tantas circunstâncias que no dia a dia você não sabe nem como resolver, qual é a forma de pensar, e aí a gente fica caindo naquela correria de ficar procurando vídeos, pregações e perguntando a todo momento para as pessoas como lidar, e aí a gente fica assim, sem saber, né? A gente ouve tanta coisa, mas será o que é realmente que a gente está precisando ouvir? O que é realmente que vai mudar e dar diferença, né? Para você resolver essas circunstâncias que estão aí no seu dia a dia, né? Muitas pessoas elas acham assim que quando forem orar e pedir para Deus, Deus me dá sabedoria, vai acontecer igual aconteceu com Salomão. De repente vai cair sobre ela ali alguma coisa que vai fazer ela tomar decisões sábias, pensar direito. Ou ouvir, né, uma voz, alguma coisa, sonhar. Ela acha que vai acontecer assim, algo mágico que vai dar para ela uma sabedoria, ainda que seja uma sabedoria momentânea para uma determinada situação, ela acha que vai aparecer assim, um pensamento que vai iluminar na cabeça dela, né? E muitas pessoas também têm um conceito errado sobre sabedoria. A igreja hoje tem pregado de forma errada sobre a sabedoria, porque ficam tentando estabelecer padrões, tentando estabelecer paradigmas para as pessoas olharem, seguirem como referência. Olha, você tem que olhar para aquela pessoa que agiu assim, 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 ela vai ser referência na área do casamento. Fulano de tal, ele é referência na área do louvor, fulano de tal é referência. E a igreja fica querendo estabelecer padrões, querendo dizer para as pessoas como elas deveriam se comportar. É como se você tivesse assim, descoberto qual é o segredo, qual é a conduta certa, e aí todo mundo tem que seguir isso, sabe? Tipo assim, eu descobri que a conduta certa no casamento é você fazer as 5 linguagens do amor, descobrir qual é a linguagem do seu cônjuge e simplesmente suprir o que ele gosta, entendeu? Ou na vida financeira, eu descobri que fazer planilha é o que funciona. Então isso se tornou a sabedoria, as pessoas dando dica naquilo que dão certo para elas, né? Se você for parar para pensar os modelos de pregações das nossas igrejas, hoje está tudo assim, né? Pega lá um modelo de José, como ele administrou o Egito ali, que ele guardou durante os 7 anos de vacas gordas para depois usar no ano de 7 anos de vacas magras. Então você também tem que guardar e tem que fazer isso. As pessoas querem estabelecer padrões dizendo para você qual é o comportamento, como que age, como que faz, como que você vai educar seus filhos. É assim, assim, assim que se educa. E as pessoas querem enfiar dentro da igreja um comportamento, um modelo padrão de comportamento, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse a mesma personalidade, como se todo mundo tivesse o mesmo propósito de vida. E a gente acaba caindo nisso. Todo mundo faz isso. Tipo, se deu certo pra nós, a gente, de certa forma, a gente acaba ensinando e as pessoas acham que aquilo é a regra. Mas os nossos testemunhos, aquilo que acontece nas nossas vidas, não é para ser copiado, mas para ser um lembrete de que o poder de Deus de transformar e de mudar é real. Então, o que acontece na nossa vida, a forma que Deus trabalhou na nossa vida não é da mesma forma que Ele vai trabalhar na sua. E a gente tem fixado nisso, fixado na forma que Deus trabalhou na vida dos outros, achando que Deus vai repetir. Entendeu? Como o Evandro disse, são situações diferentes, são propósitos diferentes, tudo é diferente, entendeu? E a gente não percebe que nós não devemos olhar para a forma que Deus fez, mas olhar para Deus que tem o poder de fazer. Quando a Bíblia menciona muito os patriarcas, por exemplo, ela não está mencionando os patriarcas para nós olharmos para eles e vermos como eles agiram. Mas a Bíblia está mencionando os patriarcas para a gente olhar para eles e verem como que Deus agiu. Eles foram até Deus e encontraram a solução. Então eu também vou até Deus e vou encontrar a solução para o meu caso especificamente. E a gente está muito acostumado na igreja a olhar para os referenciais de fé, sejam da Bíblia ou seja até mesmo dos nossos dias de hoje, né? A gente quer olhar para os referenciais e copiar o que eles fazem. Não, então Davi tinha um coração assim, 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 e ele tinha determinados comportamentos com relação às autoridades. Então, nós também temos que ser como Davi e temos que agir assim, assim, assim com as autoridades, temos que ter assim, assim, assim de personalidade.
E a gente fica ali querendo copiar modelos de pessoas que são totalmente diferentes. Como é que Deus ele gostaria que nós ficássemos olhando para homens, olhando para pessoas que têm personalidades distintas, propósitos distintos, chamados distintos e querer aplicar isso para as nossas vidas? É a forma que Deus vai trabalhar, a forma que Ele vai se mover, a forma que Ele moldou você, a sua personalidade, tudo vai influenciar. Entendeu? Então a gente tem buscado uma sabedoria que é saber o que deu certo na vida do outro para fazer na nossa, e é aí que tá um monte de pergunta, um monte de gente perdida perguntando como lidar, porque ela já ouviu uma pessoa, tentou aplicar, não deu certo, ela vai ouvir outra, tenta aplicar, não dá certo, e ela fica aí anos e anos tentando resolver um problema no casamento, tentando resolver problema na vida financeira, com os filhos, com o ministério, e ela parece que ela não sai disso, parece que é um peso, e a gente tem percebido isso, que gente que está na igreja, ou até mesmo pessoas que têm acompanhado, né, o nosso canal e outros canais, parece que as pessoas estão patinando, porque não abriu a visão ainda para a verdadeira sabedoria, que é a revelação de Deus, que traz o discernimento para todas as coisas, né? Nós temos o chamado de compartilhar a obra de Cristo, compartilhar tudo que Deus tem feito, mas nós compartilhamos para te gerar fé, para confiar no que Ele vai fazer na sua vida, entendeu? E a gente tem aprendido assim, que mas aquela pessoa deu sucesso, aquela pessoa é sábia, entendeu? A gente tem olhado muito para isso e a gente tem acompanhado pessoas porque elas são sábias em determinadas áreas e nós não percebemos que nós estamos querendo que Deus faça o mesmo nas nossas vidas, e a gente fica aí, nesse ciclo, e a gente não amadurece. E eu posso compartilhar com vocês que a gente demorou muito, né, pra gente amadurecer, crescer e se libertar por causa disso. A gente ficava tentando pôr em prática aquilo que as pessoas estavam ensinando, né, mas a gente não conseguia, porque dizia que tinha que fazer tal coisa, não, tinha que fazer assim. E a gente achava que, como deu certo, como aquela pessoa é de Deus, então esse é o caminho. E o Senhor começou a mostrar coisas diferentes para nós, né? E parecia até que a gente estava indo na contramão, porque, tipo assim, como assim que eu vou educar meus filhos assim? Mas tá fora, todo mundo fala diferente. E comigo é assim, né? A gente teve muitas crises desse jeito, assim, de nossa, mas no casamento, como assim eu vou abrir mão? Mas todo mundo faz assim, entendeu? Por quê? Porque a gente começou a ser trabalhado para enxergar a revelação que Deus queria para nós. Nós começamos a entender que nós somos pessoas diferentes, com personalidade diferente, o nosso casamento seria tratado de uma forma diferente. Entendeu? E foi difícil pra gente se despertar e abrir os olhos. Então, parar de olhar para as referências, parar de olhar para as pessoas tentando ter as mesmas experiências e começar a enxergar que Deus tem o poder de transformar a gente e nos dar novas experiências. A gente tem que entender o seguinte, a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Então, se o que você está tentando fazer, aplicar, o seu comportamento é o que as pessoas estão dizendo para você fazer, já tem uma grande chance de você estar errado, porque você não ouviu Deus, você ouviu as pessoas. Quando você ouve Deus, você faz uma coisa totalmente diferente do que o homem esperava que você fizesse, porque é loucura para eles. Você vai realmente sair de dentro do padrão que a sociedade criou e até mesmo que a igreja criou, porque a igreja também muitas vezes está vivendo no raso, na velha mentalidade, né, na mentalidade do velho homem. Eles pegam aquelas coisas que eles aprenderam lá fora e trazem para dentro. É o que está acontecendo muito, né? Trazer psicólogos para dar palestra dentro da igreja, trazer médico para dar palestra dentro da igreja, trazer isso e aquilo. A gente fica trazendo um monte de profissionais, pessoas que têm sabedoria humana, para dentro da igreja para estabelecer como é o padrão de criar filhos, como que é o padrão de ter vida financeira próspera, qual é o padrão de ter um casamento bom. E a gente fica ali ouvindo, e estamos ouvindo tudo errado, porque a gente não está ouvindo Deus, a gente está ouvindo homens. A gente não parou para observar que a forma como Deus vai falar para a gente agir vai parecer loucura para os outros. E se eu estou tentando fazer uma coisa para poder agradar e entrar dentro do padrão de alguém, eu já estou indo no caminho errado. E a sabedoria é você abrir mão dos medos, da segurança, daquilo que você está vendo, porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e o nosso entendimento é aquilo que nós aprendemos nas nossas vidas, faz com que a gente tenha o primeiro impulso de agir assim. Só que nós precisamos entender que nós não enxergamos as coisas como elas realmente são, que nós não andamos por vista e nós somos dependentes totalmente de Deus. A sabedoria que vem de Deus é você ser totalmente dependente. O homem não consegue ser independente, o homem precisa ouvir Deus 24 horas, porque o coração é enganoso, os olhos são enganosos, as circunstâncias são enganosas, nós não sabemos quais são os planos de Deus para nós, qual é a decisão, porque às vezes a gente está acostumado de Deus falar sim, 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 uma hora Deus fala não, não é para ir, e aí? A gente não pode padronizar Deus, porque Deus pode estar falando sim, 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 uma hora ele vai falar não, não, para, basta.
entendeu? E nós precisamos entender que nós dependemos de Deus e em tudo nós devemos orar, entregar as nossas súplicas e ouvir o que Deus quer para nós. Para isso nós vamos precisar abandonar medo, abandonar nossa segurança, nosso entendimento. Muitas vezes eu tive que orar e falar, Senhor, mas o certo é agir assim, todo mundo está agindo assim, o Senhor já disse para eu agir assim, como assim eu tenho que parar agora e agir diferente? E foi difícil, porque você está ouvindo todo mundo falando, todo mundo indo para um caminho e você ouvir de Deus que você precisa ir para outro, não é fácil. Você tem que abandonar medos, aquilo que você tem de confiança, aquilo que você entende, aquilo que você sabe para ouvir Deus. A Bíblia diz assim, olha, quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Isso significa que, às vezes, em uma fase da sua vida, Deus falou para você agir de uma forma, mas não significa que agora, com um novo nível de maturidade que você tem, que você recebeu dele, é para continuar agindo da mesma forma. Às vezes é hora de abandonar, é hora de mudar. Sabe, por exemplo, a gente tem muito esse peso de responsabilidade, de sabedoria sobre a mulher, né, dentro do casamento. Né? A mulher sofre mais com essa palavra sabedoria, né? O homem já não é tão acusado de falta de sabedoria quando acontece alguma coisa, né? O que é um engano, porque a sabedoria é para os dois. Mas a mulher, ela é chamada assim, pessoa que não teve sabedoria quando ela não se cala, por exemplo, porque tem um texto da Bíblia que diz que a mulher ganha seu marido sem palavras. Aí a igreja padronizou e entendeu que a mulher tem que aprender a se calar, porque isso é ser sábia, é aprender a ficar quieta e tal. E ninguém parou para discernir e ouvir de Deus o que isso realmente significa. O que seria realmente a mulher ganhar o marido sem palavras? O que é a mulher se calar na igreja, por exemplo, no Novo Testamento também diz isso. E aí, a mulher tem que ficar calada ou não tem? A questão é que você precisa ouvir de Deus o que isso significa. Quando a Bíblia está falando da mulher se calar, está falando de calar a carne, porque a mulher tem uma tendência a ser um pouco mais emocional, né? Então, por conta disso, ela precisa calar a sua carne, a sua incredulidade, as suas reclamações, murmurações, para que ela possa ouvir Deus, para que ela possa receber de Deus o direcionamento e aí agir. Não significa que ela vai ficar calada. Pelo contrário, Deus não chamou a mulher para ficar calada dentro do casamento. A mulher, ela é uma pessoa que enxerga as coisas com muito mais amplitude do que o homem. A casa, como... Como que a pessoa que edifica a casa vai ficar calada? Não tem, fica contraditório. Então é só um modelo para a gente entender que a igreja aprendeu de um jeito, mas não significa que esse jeito é o jeito certo para se fazer, porque as pessoas não estão ouvindo Deus, as pessoas estão ouvindo o que o homem entendeu sobre o que Deus falou. É como o povo lá pedindo para assim, olha Moisés, ouça o que Deus tem para te dizer e depois você passe para a gente. A gente não quer ouvir Deus falando com a gente diretamente. Né? O povo ficou com medo quando Deus começou a aparecer para eles e pediu para Moisés ser intermediador. E a gente fica assim, a gente não sabe ouvir Deus, a gente acha que não sabe, porque na verdade a gente só não está acreditando que Ele está falando com a gente fica sempre cheio de dúvidas, inseguranças, medo do que Deus vai falar, porque parece que Deus está falando uma coisa diferente do que a igreja está falando. Né? E a gente fica ali cheio de medo, acaba acreditando que não ouve Deus e fica precisando de intermediário, fica precisando do pastor, do fulano de tal que é referência em finanças, que é referência em casamento, que é referência em educação de filhos, e a gente não parou para mortificar nossa carne, para manifestar a verdadeira sabedoria que é a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, eu só preciso manifestá-la calando a minha carne, calando a minha incredulidade, calando meus medos, como a Bia disse, né? Meus medos, minhas inseguranças, as minhas expectativas, minhas carências. Eu preciso calar a minha carne para conseguir entender o que Deus está falando. O problema é que nós temos muito medo de não fazer a vontade de Deus. Então a gente fica na nossa segurança de fazer o que todo mundo está fazendo. Entendeu? Eu tinha muito isso. Né? Tipo assim, como eu vou agir dessa forma se todo mundo está agindo de uma forma diferente? Então, para não sair da vontade de Deus, porque a gente às vezes não tem certeza, a gente vai fazendo. Só que a gente vai sofrendo porque a gente não ouviu. Muitas vezes nós ouvimos pessoas compartilhando coisas que realmente Deus estava querendo falar para nós, só que a gente não discerne, não sabe o que é realmente para nós ou não. Entendeu? Compartilhar é importante porque Deus pode usar outras pessoas, mas nós precisamos aprender a ouvir e discernir o que é realmente para nós daquilo que nós temos ouvido, né? A gente acata tudo e faz como uma regra, uma lei, e a gente não ora, não pergunta, não abre mão do julgamento das pessoas, porque é muito difícil você fazer uma coisa contrária do que as pessoas estão fazendo, porque o julgamento pesa, dói, entendeu? Mas abrindo mão do julgamento, da opinião das pessoas, a gente vai ouvir o que Deus realmente quer. Nós definimos muitas vezes valores ou definimos muitas vezes como deveriam ser as nossas famílias, como deveria ser as nossas finanças, nosso trabalho. A gente define dentro de nós, né? Não é uma coisa que a gente definiu em papel, mas lá dentro a gente tem uma expectativa de como deveria ser,
né? E a gente não parou para mortificar também essa expectativa para poder receber de Deus um novo conceito sobre família, um novo conceito sobre amor, né? A Bia citou aqui aquelas linguagens do amor. Quem nunca ouviu uma palestra sobre casamento falando sobre as linguagens do amor, né? Aquelas 5 linguagens do amor, que seria presentear, dar atenção, formas de toque físico, e tem outras. Quem nunca ouviu falar que cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente? Aí a gente ouve e aprende que amar é você tentar fazer pelo outro aquilo que ele espera sobre o amor. Não! Quem disse que eu tenho que preencher o coração dela no amor? Se ela está sentindo falta de alguma coisa, o coração dela precisa ser curado em Deus. Porque aí ela não vai ter expectativa em mim e eu não vou ter nela, né? Eu vou aprender a acreditar no amor dela. Não da forma que eu quero que ela faça por mim, mas da forma como ela quer manifestar o amor dela, porque ela tem a personalidade dela, o propósito dela, o chamado dela. Então ela vai manifestar o amor de uma forma diferente, talvez, da que eu conheça. Talvez eu conheça o amor através de toque físico, mas ela tem o amor através da atenção, do ouvir, do se importar. E aí, então, porque ela não me toca, não é amor, né? Vai depender também da revelação que Deus coloca em nós, né? Porque muitas vezes a sua linguagem do amor é por causa da carência, é por causa da inferioridade, da rejeição, entendeu? Por isso que nós precisamos receber tudo de Deus, o que é realmente amor, o que realmente meu coração deseja, como eu vou me expressar para amar o meu marido, a minha esposa, entendeu? Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa ouvir Deus, a sabedoria que faz a gente discernir de como nós vamos agir no casamento, no ministério, com os filhos, com a família. Muitas vezes a gente está aí fazendo planilhas e planilhas na nossa vida financeira, cortando o gasto, mas o que você precisa tirar do seu coração mesmo é o medo, é você parar de depender da opinião das pessoas. Então você para de comprar as coisas por causa da opinião das pessoas, para você se sentir aceito. Então a gente está olhando que nós deveríamos fazer planilhas, mas Deus quer nos libertar, colocar um coração liberto para que a gente não precise comprar descontroladamente ou agir de uma forma errada. Se o meu coração estiver alinhado, eu não vou comprar coisas de uma forma errada, eu não vou precisar comprar coisas por causa das pessoas. Então a minha vida financeira vai ser bem administrada, entendeu? Olha a diferença, por isso que nós precisamos da sabedoria, para a gente enxergar realmente aquilo que é importante. Às vezes não é importante hoje a planilha, o que Deus quer que você faça é você mudar seu coração e parar de se preencher com coisas, entendeu? Igual no casamento, às vezes você não tem que mais fazer mais coisas para o seu marido ou para sua esposa. Os dois precisam se esvaziar desse sentimento de carência para que vocês não ficam aí, cada um exercendo seu papel. Homem gosta disso, mulher gosta daquilo, então vamos fazer nossa parte. Entendeu? E a gente acaba não fluindo, não vivendo, não tendo um companheirismo. Então a sabedoria é você conhecer a mente do Senhor, a vontade do Senhor, enxergar como é que o nosso coração deve sentir, pensar, entendeu? Para onde o Senhor está querendo nos levar, porque muitas vezes Deus vai fazer loucuras na sua vida que as pessoas não vão entender, nem você vai entender. Mas Deus está dizendo sim, abra mão disso, não abra mão daquilo. Mas se você não orar e abrir mão daquilo que você entendeu e julga que as pessoas fariam, você sempre vai ficar nessas circunstâncias que não muda, você sempre vai ficar, será que eu estou agindo certo? Você nunca vai ter paz no seu coração para ter certeza de que você está agindo certo. Então, queridos, para chegar numa parte de encerramento aqui do vídeo, vamos resumir o que seria a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus é um coração curado, transformado, e isso implica, obviamente, em uma mente renovada, né? Eu preciso renovar os meus conceitos, minhas formas de pensar, meus valores. Eu preciso renovar minha forma de manifestar meus sentimentos, né? Eu preciso quebrar as definições que eu criei sobre a minha família, sobre minhas finanças, sobre meu trabalho, sobre meus filhos. Aqueles conceitos e definições que eu criei, eu preciso agora quebrar para receber novas definições, novos conceitos de Deus sobre o que é realmente o amor, o que é realmente a alegria, o que é realmente o prazer, a paz, o que é. Eu preciso ouvir de Deus. Então eu preciso abandonar a velha mentalidade, a velha natureza, para aceitar a nova natureza que eu recebi no momento em que eu criei em Cristo Jesus. Então eu preciso mortificar tudo isso. Eu preciso levar tudo isso para a cruz, toda a minha velha forma de pensar, para receber a nova forma de pensar de Deus. E isso vai vir através de vários momentos em que Deus vai estar lapidando você, seja por provações, por lutas, seja nos momentos de oração, revelação da palavra de Deus que Ele vai te entregar quando você estiver ali orando, meditando e lendo a palavra. Então é um relacionamento com Deus construído
que vai manifestar essa sabedoria e não algo mágico que você fala, Deus, eu preciso de sabedoria, estou pedindo com fé e agora a sabedoria tem que vir. Não, a sabedoria está vindo no dia a dia, sendo transformado. É assim que a sabedoria vai se manifestar. Não adianta você agir certo se o seu coração não estiver alinhado, porque você vai estar agindo errado da mesma forma. A sabedoria é você conhecer a vontade do Senhor, ter a mente de Cristo, um coração igual ao de Deus, aí sim vai ser a verdadeira sabedoria. Porque não significa que você, muitas vezes agindo certo, não significa que você é sábio. Né? Às vezes você está agindo certo, mas não te torna uma pessoa sábia. Né? A Bíblia diz assim que até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Mas não significa que ele se tornou sábio porque ele agiu correto. Né? Seria um exemplo assim, igual da mulher que nós falamos. Né? Imagina a mulher, ela aprendeu a se calar dentro do casamento. Parece que ela está tendo a atitude correta, se calar. Né? É o que a Bíblia parece que está dizendo. Mas dentro do coração dela, ela está ferida, magoada, ou está julgando o marido, está já acreditando errado, acreditando que não vai dar certo aquilo que o marido está tendo dentro do coração dele, das ideias dele, dos pensamentos dele. Então não adiantou ter o comportamento correto se o coração ainda estava sofrendo, você não estava recebendo de Deus a sabedoria para poder ir lá e mudar a circunstância que precisa ser mudada. Enquanto eu não sou transformado, as circunstâncias também não mudam. Mas se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, que é a transformação aqui dentro, as demais coisas começam a ser acrescentadas, as coisas começam a fluir, né? O rio de vida que eu estou recebendo de Deus aqui dentro começa a fluir. Eu preciso ter uma mente renovada então para manifestar isso, para deixar fluir o meu comportamento ser algo natural do meu espírito, natural da minha mente renovada. Minha forma de me expressar tem que fluir da minha mente renovada. Né? A minha forma de explanar minhas ideias tem que fluir disso. E a sabedoria ela vai ser natural. Coração mudado, mente renovada, não tem como você não agir segundo a vontade do Senhor, que é a sabedoria. Então a gente compartilhou esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham entendido. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, deixa nos comentários, a gente pode responder mais dúvidas, mas eu quero que vocês experimentem abrir mão de tudo isso, orar por isso, e Deus vai mostrar para vocês qual é a verdadeira sabedoria e a manifestação disso sem peso, sem obrigação de ter que ser, mas você vai ser transformado e vai ser o seu natural agir dentro da vontade de Deus. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente, né? Nós estamos aqui juntos para poder gravar. Se você gostou, lembra de deixar o seu like, é muito importante pra gente aqui. Compartilha também, né? Compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, tá bom? Então era isso. Se você não é inscrito nesse canal também, se inscreva e faça parte da nossa família. E até a próxima. Tchau!